Boa tarde, vamos então dar início a esta audição e eu começo em nome do Grupo Parlamentar do PSD por cumprimentar a senhora deputada e as senhoras deputadas e os senhores deputados e cumprimento também os representantes dos peticionários que subscreveram a petição número 229, 15ª segunda, que se opõe ao projeto de alargamento do IC20 para 4 faixas por sentido. O relator desta petição é o Sr. Deputado Nuno Carvalho, mas que não pode estar e estou aqui a substituí-lo, até porque também sou eleita pelo Distrito de Setúbal, conheço bastante bem esta situação. Portanto, já vos disse que sou eleita pelo Distrito de Setúbal, o meu nome é Fernanda Velez e agora passo a apresentar os senhores deputados que estão aqui presentes. Do PSD temos o Sr. Deputado João Barbosa de Melo e o Sr. Deputado António Topa Gomes, do Bloco de Esquerda a Sra. Deputada Joana Mortágua, do PCP o Sr. Deputado Bruno Dias e do PS a Sra. Deputada Fátima Correia Pinto. E antes de iniciarmos propriamente os trabalhos desta audição, quero informar-vos que vai haver um período inicial de 10 minutos, durante o qual terão a oportunidade de expor os vossos motivos e especificar o objeto da petição, e depois cada grupo parlamentar terá 3 minutos para se pronunciar. E sem mais demoras, vamos dar início à audição e passo a palavra. Informar também que estamos a ser 2 minutos. Já informei. Sim. Boa tarde. O meu nome é Inês Pascoal e estou aqui em representação de um grupo de cidadãos, de pessoas que pensam nestas questões de mobilidade sustentável, urbanismo, ambiente e vou então passar a apresentar a nossa petição e agradecer desde já a receberem-nos aqui hoje. Então, de onde é que vem esta petição contra o alargamento do IC20? Estávamos em plena Semana Europeia da Mobilidade, portanto, uma semana que se dedica a promover os transportes sustentáveis, suaves, alternativos, e no dia 18 de setembro foi anunciado em reunião de Câmara Municipal da Almada o alargamento do IC20 para 4 vias por sentido, num trajeto de 4 km. Portanto, o IC20 é uma estrada que faz a ligação principalmente entre a Costa da Caparica e a Almada e faz a ligação depois a Lisboa. E esta obra é um compromisso que resulta de um contrato que existe, que na nossa opinião está caduco, já devia ter sido renegociado, junto da Autoestradas Baixo Tejo, que é a subconcessionária da Infraestruturas de Portugal, que tem esta responsabilidade de gerir esta estrada. Portanto, no contrato referem que está referido que atingindo um limite definido de fluxo diário de circulação de carros, esta concessionária tem que aumentar o número de vias e, portanto, esse limite está definido como 60 mil veículos e, portanto, atingindo uma quantidade excessiva de carros, porque 60 mil carros parece-nos um número demasiado excessivo, atingindo este valor demasiado, supostamente a Autoestradas Baixo Tejo tem que aumentar a via para que mais carros possam aceder a esta estrada. Também no contrato é referido que isto só tem que acontecer, esta obra, mas, na verdade, o concedente, não é, a Infraestruturas de Portugal, pode dizer que afinal não quer, pode dizer que afinal não é necessário. E, portanto, uma instrução em contrário poderia parar esta obra. E então nós juntámos um grupo de pessoas e especialistas, como já referi, criámos esta petição contra o alargamento do IC20, uma petição que teve o apoio de um coletivo local e 8 entidades, associações, sendo que 7 delas têm âmbito nacional. Portanto, isto não é um problema só local da Almada, mas é um problema a nível nacional. Tivemos mais 2.500 assinaturas num período de 3 semanas e, portanto, revela que realmente há um conjunto de pessoas preocupada com os impactos negativos que esta obra terá, localmente e nacionalmente. Então, o que é que nos faz estar contra esta obra, não é? Quais são os motivos para esta petição? Aumentar o número de vias fará com que o volume de carros aumente também. É um dado que é sabido internacionalmente, de quem trabalha nestas questões. E, portanto, uma vez aumentada a capacidade, rapidamente será preenchida também essa capacidade, como está neste momento, já está preenchida. E, portanto, vamos
para um nível de congestionamento que é o atual, que é uma sobrecarga de utilização. Este fenómeno chama-se procura induzida, é amplamente estudado por quem está a trabalhar nesta área e, portanto, este alargamento de 3 vias para 4 vias, numa extensão de 4 km, não irá resolver o congestionamento do próprio IC20. Portanto, achamos que é uma obra inútil, não é? Porque não vai resolver o problema que está a tentar resolver, porque a capacidade deste troço é determinada depois pelo funil, não é? Digamos a ponto 25 de Abril, e, portanto, todos os carros vão confluir para este funil. Temos este efeito que é o bottleneck, não é? Que os carros confluem para este funil, e este efeito vai tender a aumentar porque mais carros vão para este funil, não é? Trouxemos uns cartoons que ilustram bem este efeito. E, aliás, se procurarmos na internet, encontramos logo efeito bottleneck, cartoons. Aparecem muitos e é de facto para nos explicar que vamos aumentar mais uma via, mas os carros vão ter que passar pelo mesmo sítio e, portanto, não vamos resolver o problema que estamos a tentar resolver. Outros motivos, e que todos nós sabemos, não é? As alterações climáticas, a neutralidade carbónica que tanto falamos, e, portanto, esta intervenção desta obra, alargamento da estrada, vai contra a estratégia climática nacional, não vai reduzir a quantidade de emissões que temos que reduzir e não vai promover a utilização de transportes alternativos, vai apenas promover a utilização do carro. Este alargamento de vias torna o desenvolvimento das cidades mais disperso, fragmentado e frágil e impossibilita ou despromove que outros meios de transporte mais alternativos também sejam utilizados e promovidos. Esta petição teve uma ampla cobertura mediática, trouxe aqui alguns dos jornais onde saiu e tivemos, de facto, vários especialistas de mobilidade e investigadores a falar da sua visão para com esta obra. E temos, por exemplo, o engenheiro Fernando Nunes da Silva, que diz que Portugal é o único país desenvolvido a continuar a fazer uma aposta forte na rodovia para resolver os problemas de acessibilidade e mobilidade. Temos a investigadora Sofia Simões, que diz que temos um compromisso assumido com o país e como município de Almada também, no sentido da descarbonização. E isso passa por tornar a utilização do carro mais difícil e fomentar o transporte alternativo, coletivo. Pronto, temos aqui algumas notícias. Temos outras visões de outros especialistas, mas todos confluem para o mesmo, é que esta obra é desnecessária. A especialista de mobilidade urbana Paula Teles refere também que era preciso promover o transporte coletivo, em vez de aumentar o número de vias para carros. José Gomes Mendes, ex-secretário de Estado da Mobilidade, refere que é um progresso puro, mas do século passado, ou seja, isto é uma visão que tínhamos há 30 anos e que se calhar fazia sentido na altura, neste momento está desatualizada, temos que nos atualizar. Portanto, com esta obra podemos vir a passar de 60 mil carros por dia para 80 mil carros por dia, portanto é isso que vamos ter. João Joanás de Melo, também professor universitário, refere ainda que possivelmente este dinheiro público vai ser mal gasto, não é? E não vamos estar a dedicar este dinheiro para outro tipo de obras que poderiam resolver outros problemas sociais e de ambiente. Conseguimos reunir com alguns dos partidos políticos e alguns destes partidos também emitiram as suas posições e também associações, como consta aqui, a Zero. Então, o que é que nós podíamos fazer com este dinheiro, não é? Digamos assim. Na petição nós elencámos um conjunto de medidas que nos parecem mais úteis, onde poderíamos, com este dinheiro, melhorar as infraestruturas de transportes coletivos, transportes públicos e de infraestruturas de mobilidade suave. Elencámos aqui algumas: o prolongamento do metro de superfície até à Costa da Caparica, Trafaria, outros concelhos da margem sul. Isto é uma obra que estava prevista já há quase 30 anos e que ainda não aconteceu. A renovação dos barcos da Transtejo,
sofre usa, e para a melhoria do serviço. Os barcos é de facto um serviço que tem muitas irregularidades, muitas supressões, as pessoas não confiam neste serviço e, portanto, temos que melhorar a qualidade, aumentar a quantidade. E também, se falarmos no barco que faz a ligação Trafaria-Belém, acaba muito cedo e a frequência não é muito convidativa a que as pessoas utilizem este meio de transporte, portanto, temos que melhorar a estes aspectos. A melhoria da ligação ferroviária, que faz na ponte 25 de Abril, através da Fertagos, podendo ligar até ao Oriente. Neste momento só faz a travessia desde Setúbal até Romarieiro. Poderíamos prolongar até ao Oriente. Alargamento da rede ciclável que existe em Almada, que não existe. Poderíamos criar aqui uma rede desde a Almada até à Costa da Caparica, requalificação da infraestrutura que existe da Trafaria à Costa da Caparica, que está em muito mau estado em avançado estado de degradação, a requalificação dos percursos pedonais, porque há muitas pessoas que fazem a ligação da Costa da Caparica ao Monte da Caparica e vão a pé e vão por caminhos que não são nada convidativos, ou seguros, ou confortáveis. E melhoria da acessibilidade para que todas as pessoas possam utilizar estes meios de transporte sustentáveis, e aqui pensamos em pessoas com deficiência, seja física, visual, e principalmente na ligação para os transportes públicos e dentro dos transportes públicos. O que é que aconteceu nestes 2 meses, desde que soubemos que a obra ia acontecer, que foi em 18 de setembro, não é? Anunciaram que ia começar daí a 15 dias e, de facto, a obra já começou. E pensamos, todas estas estratégias que existem a nível nacional e internacional, afinal, para que é que servem? Porque, de facto, temos aqui obras no terreno que são inúteis, como já vimos. Então, nós gostaríamos de perceber de onde é que vêm estes 20 milhões de euros que estão a ser utilizados para infraestrutura rodoviária e se o Estado poderia, eventualmente, renegociar este contrato com a concessionária Autoestradas Baixo Tejo. O que é que teríamos que fazer para que isso acontecesse? E pronto, que nós queremos uma Almada e um Portugal do futuro e não do passado. Obrigada. Muito obrigada pela sua intervenção, bastante esclarecedora do que é o objeto desta petição e quais são as medidas alternativas que apresentam para esta obra. E passo agora a palavra à senhora deputada Fátima Correia. Pronto, então é o contrário da minha comissão. Passo então a palavra ao senhor deputado João Barbosa de Melo, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, senhora Presidente desta sessão e, em particular, muito obrigado aos senhores peticionários por trazerem este assunto. Eu tenho, de facto, algumas perguntas, mesmo perguntas, e gostava de saber o que é que... percebi, sobretudo nesta parte final, já tinha lido, está na petição, mas agora ficou muito claro, que esta obra está em curso, neste momento. Portanto, ela já começou. E a pergunta é, ainda há tempo para... Deixo-vos a pergunta, depois ouço a vossa resposta, porque, assim, independentemente do que se entenda sobre uma obra ter sido mal ou menos bem, mais mal decidida no passado, o passado já foi e agora temos um presente e é preciso perceber o que é possível fazer neste momento. Percebi que tem algumas expectativas quanto a isso e era importante sabê-lo. Gostava de facto saber isso. Quanto à vossa pretensão, eu percebo que, do ponto de vista muito técnico, vamos dizer assim, eu posso fazer 20 faixas para cada lado. Se a seguir tiver um garrafão, um gargalo, não há qualquer hipótese de aumentar o fluxo. Acho que foi muito clara a exposição que fez sobre esse assunto. Ainda assim, a pergunta que eu também às vezes tenho, assim, por vezes ter mais faixas numa estrada não tem outras vantagens. Por exemplo, um dos grandes problemas da circulação são os acidentes e esse tipo de coisas. Havendo mais uma faixa, há uma escapatória possível que não havia até então. É uma das coisas que eu muitas vezes vejo como trazida pelos especialistas a esta questão. Nem sempre vamos aumentar no dia-a-dia corrente o tráfego, mas pelo menos há uma escapatória possível quando as coisas correm mal e a gente sabe que ainda por cima
nesta zona, elas correm bastantes vezes mal. Se pensaram nisto e se isso, apesar de tudo, não vos parece ser, portanto, suficiente para mudarem a vossa posição. Quanto assim, ao timing desta questão, vamos lá ver, nós estamos num fim de governo, num fim da Assembleia da República, e é um bocadinho, estamos assim naquela fase que das duas uma, ou há qualquer coisa muito rápida que em 3 semanas todos nós possamos fazer, pelo menos para pôr esta pergunta a quem vai ter que decidir sobre ela, ou isto vai passar para a Assembleia da República seguinte e para o Governo seguinte, que provavelmente também só daqui a uns meses é que cá chegarão. Ou seja, voltamos à primeira pergunta, há tempo? Mesmo nesta circunstância agora muito especial, que certamente não estava na vossa mente quando fizeram a petição, nesta circunstância muito especial, eu diria que se calhar ainda há menos tempo. E, portanto, aqui, a pergunta que vos deixo é o que é que sugerem para, eventualmente, se poder pôr a pergunta e poder repensar esta alternativa, ou esta solução que está em curso já neste momento. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. E então passo agora a palavra à Sra. Deputada Fátima Correia Pinto, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada, Sra. Deputada. Queria cumprimentar todos os peticionários aqui presentes, assim como os colegas deputados, e agradecer o vosso sentido cívico, o facto de terem uma preocupação e de nos fazerem chegar à Assembleia da República essa mesma preocupação, para pelo menos podermos questionar-nos o que é que poderia ter feito e o que é que ainda podemos fazer. Relativamente à questão do alargamento do IC20, muito sinceramente, eu fiquei a conhecer mais um bocadinho do problema, porque eu penso que nunca passei no IC20. Eu fui eleita pelo Distrito de Vila Real e, portanto, é uma realidade que não me diz muito, mas que fiquei muito satisfeita pela vossa apresentação. E, de facto, parece-me que existe aqui um problema, porque estamos a avançar para um alargamento que, em princípio, não irá resolver o problema do fluxo ou do engarrafamento que causa o elevado fluxo automóvel nesta via. O que me pergunto é, portanto, existe um contrato com uma concessionária que obriga a este ampliamento da via, mas quais são as consequências se o contrato não for cumprido? Não sei se vocês têm esse conhecimento, conhecem o contrato, é uma questão que nós também iremos verificar. Tomamos boa nota de todas as indicações que nos deram e das alternativas que me parecem que não são alternativas, mas são complementares. Todas estas outras vias que nos deram de chegar à margem sul, que são muito importantes e, portanto, são complementares, se calhar, a este alargamento, mas era importante perceber, relativamente a este contrato, se existem consequências no seu não cumprimento e quais são a grandeza dessas consequências. Depois, faço minhas as palavras do meu colega do PSD, o que é que vamos a tempo ainda de fazer? Portanto, a obra está em curso, a obra começou, e primeiro perceber quais são as consequências do não cumprimento e depois o que é possível fazer, ou se é melhor começar a pensar então nessas alternativas complementares a este alargamento. Queríamos ouvir as vossas respostas a estas questões. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo de seguida a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua. Pronto, então passo a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar esta vossa vinda à Assembleia da República, a apresentação da petição. Eu creio que esta reunião tem mais importância do que parece, porque
pode haver um aumento do número de assinaturas que se acrescente àquelas que foram apresentadas. Pode acontecer. No caso de não acontecer, esta reunião é o principal momento em que há a apresentação da proposta, em que há uma apreciação das questões que estão em cima da mesa e, por isso, queremos valorizar muito esta reunião e, por isso mesmo, com a sessão plenária quase a começar sobre o tema da Palestina, eu também vou ter que intervir nesse debate, mas não podíamos, de maneira nenhuma, estar ausentes desta reunião, porque é uma iniciativa não apenas por cidadãos empenhados, com uma intervenção local muito importante, também por coletivos locais. Há um que me é particularmente próximo e que gosto muito também de encontrar nesta iniciativa. Eu queria sublinhar o seguinte: se fosse possível colocar o ecrã nas propostas concretas nos transportes públicos, e não só transportes públicos, os percursos pedonais, as questões da rede ciclável, eu queria sublinhar o seguinte: eu creio que isto é incontroverso, espero eu que será consensual. Todas e cada uma das medidas que esta petição apresenta como necessidades urgentes são sempre indispensáveis e devem sempre merecer o nosso empenhamento e uma resposta concreta por parte dos responsáveis políticos. Sempre, independentemente do destino que a questão do IC20, que dá origem depois a este debate, independentemente do destino que essa questão possa vir a ter, as decisões do governo atual ou do governo que esteja a partir das eleições, devem colocar-se. De uma forma, digamos, mais em à parte, a Inês Pascoal, perante a pergunta que foi feita se ainda há tempo para fazer alguma coisa sobre o IC20, a Inês Pascoal fez assim, dizendo que ainda há tempo. Porquê é que ainda há tempo? Porque isto é um trabalho que já está no terreno, mas que é um trabalho prolongado e que, por opção técnica, está a desenvolver-se por fases, naturalmente, como todos, mas a fase atual é a do eixo de ligação que está entre Almada e a Costa da Caparica. Portanto, é, digamos, a parte norte do IC20 que está neste momento a ser intervencionada. Vai haver cortes de via total amanhã e depois, salvo erro, abaixo do Funchalinho. Hoje é 19 já, então é hoje e amanhã. Portanto, a partir de hoje já vai haver esses cortes do IC20 a partir do Funchalinho, mas o que isto significa, precisamente o efeito do gargalo ou do funil, ou etc., lá o bottleneck, a preocupação principal é a hora da ponta da manhã. Portanto, é ir para a ponte de manhã. E, portanto, nessa questão central que se coloca, não estamos a falar do fim de semana no verão e dos dias de ir para a praia. Isso aí também é toda uma outra questão. Pronto. O alargamento de vias, o acrescentar vias a autoestradas, é uma solução admissível, tipicamente, mas não aqui. Estamos a falar, por exemplo, da A2 para ir embora para o Alentejo e para o Algarve, para libertar trânsito que se acumula em determinados pontos críticos, mas ao estar a fazer esta intervenção, ela própria vai criar um ponto crítico. Aliás, vai agravar um ponto crítico que já existe, que é o acesso, neste caso, da zona da Costa da Caparica, Charneca da Caparica, até o acesso à ponte. E é isso que não vai ficar resolvido, por aquilo que já ficou demonstrado. Foi agora dito pela deputada Fátima Correia Pinto, do PS, que estas propostas sobre transportes, rede ciclável, percursos pedonais, não são alternativas, mas são complementares. Se não são alternativas, deviam ser. Deviam mesmo ser equacionadas como alternativa. Qual é o problema mais complexo para nós e onde é que nós temos uma perspectiva ligeiramente diferente daquela que é colocada na petição? A experiência que o país tem com renegociações de PPPs é trágica. É uma desgraça. De cada vez que a gente mexe, de cada vez que os governantes mexem nos contratos das PPPs, dizem que é para renegociar, para melhorar, fica pior outra vez. Foi assim com Pires de Lima e Sérgio Monteiro, foi assim com o governo PS Sócrates. O que é que nós dizemos? Nós vamos um bocado mais longe, é preciso acabar com as PPPs. Com estas PPPs desde logo. Ou seja, esta subconcessão da autoestrada do Baixo Tejo, que abrange depois a A33, a antiga IC32, que vai pela Charneca, abrange o IC21 para a Costa.
o IC20 para a Costa, o IC21 para o Barreiro, a Estrada Regional da Charneca, este tipo de investimentos que até foram feitos pelo Estado, passaram para a gestão privada e depois o resultado são estes contratos blindados que prejudicam o interesse público e beneficiam o interesse privado. E nós não estamos a dizer que isto agora, chegávamos à renegociação, os euros para cá, fica a obra sem se fazer, os 20 milhões e meio dificilmente se consegue assim por troca de não se fazer a obra. Por isso é que este contrato é ruinoso. Isto é um exemplo concreto, é um caso prático daquilo que a gente anda a dizer há anos, de que as PPPs são ruinosas e depois têm este tipo de resultados. Eu creio que é importante, apesar de tudo, um aspecto. É que, se nós conjugarmos as estratégias de investimento em transporte público em modos suaves, vamos criar fatores de mobilidade que hoje não existem. Deram o exemplo concreto da zona do Monte da Caparica em relação à costa, em que não há praticamente acessos pedonais, e podia haver, e essa conjugação, cruzando, por exemplo, o investimento que nós apresentámos, a proposta agora no orçamento, foi chumbada. Houve quem tivesse optado por votar contra a proposta que apresentámos sobre o alargamento da rede do Metro Sul do Tejo, nomeadamente até à costa, que seria tecnicamente e se calhar até financeiramente o menos complicado do projeto de expansão da rede do metro, muito menos do que outras vertentes. Seguramente que isso teria de ser equacionado de forma conjugada com acesso de uma ciclovia integrada numa rede ciclável e de acessos pedonais que acompanhariam aquele trajeto. E de uma zona que não está urbanizada, praticamente, que é entre a FCT, onde termina hoje o metro, e o acesso à Costa da Caparica e, eventualmente, à Trafaria. Os barcos, ficamos à espera 1h30 de um barco para o outro, a esta hora, se perdermos um. E por isso queríamos defender aqui, não uma renegociação para dar cá 20 milhões, que é para a gente investir, temos é que acabar com isto. Concordamos com a necessidade de uma aposta forte no transporte público e daí a nossa proposta, mesmo a terminar. E, de facto, como tem sido dito, esta não é a solução, esta não é a abordagem. Há problemas, de facto, em relação ao trânsito automóvel, até por questões de segurança. Última pergunta que eu vos queria deixar. Como é que olham para as movimentações que, entretanto, vão acontecendo, no sentido de defender, aí sim, a tal travessia do Tejo, Trafaria e Algés, pura e simplesmente de transporte rodoviário, que é o que está colocado, o famoso túnel, que se enquadra neste tipo de opções e neste tipo de estratégias de mobilidade em transporte individual, pouco consentâneo com estas necessidades que se colocam hoje. Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua. Muito obrigada. Eu quero pedir desculpa, eu vou abrir, quer dizer, tenho logo uma das primeiras intervenções no plenário e, portanto, vou ter que sair mais cedo, não tenho mesmo outra hipótese, mas, de qualquer forma, estamos a assistir, aliás, muitos dos nossos camaradas em Almada estão a assistir com muito interesse a esta audição e temos também, valorizamos muito a vossa petição, já tivemos a oportunidade de reunir com alguns dos proponentes da petição. Eu estava na reunião de Câmara em que o projeto foi apresentado, foi surpreendente para todas e para todos, porque de uma necessidade que não se sabia que ia dar origem à expansão da capacidade do IC20, de repente nós fomos confrontados com um projeto sobre o qual não fomos ouvidos, nem achados, e quando digo nós, a população, nós os municípios, nós os vereadores, nós os deputados municipais, nós a comunidade, e fomos presenteados com um fato consumado. Esse fato consumado tem vários problemas, e eu acho que os problemas vêm de um pecado original. O acesso à Costa da Caparica é o ex-libris de tudo o que não deve ser feito em termos de mobilidade neste país, por todas as razões. Para já porque é um núcleo urbano importante numa periferia de Lisboa que já tem movimentos pendulares muito recorrentes e com tendência para aumentar à medida que as populações vão sendo expulsas do centro de Lisboa para as periferias por causa da crise na habitação. E se para isto não bastasse repensarmos a mobilidade para a Costa da Caparica tem milhões de visitantes todos os anos, cada vez mais durante o ano, mas sobretudo no verão,
aos quais para os quais não há uma alternativa de transporte que não seja o transporte rodoviário e individual. Porque mesmo o transporte coletivo não dá, como é óbvio, saída para os horários e para o tráfego que existe. Perante isto, é possível discutir as obras no IC20. Há obras no IC20 que são necessárias. Aquele acesso à A2 tem que ser revisto, como é evidente. Há ali alguns pontos que são mais complicados do ponto de vista de sinistralidade rodoviária que têm de ser revistos para conforto de quem utiliza o IC20 todos os dias. Mas da lista de coisas que estão à espera para serem feitas, o alargamento do IC20 é a menos prioritária, tendo em conta, sobretudo, que, como já foi aqui explicado e parece-me também muito evidente, depressa, ou muito depressa, nós vamos atingir a nova capacidade criada pelo aumento das vias, porque não vão ser criadas alternativas, porque o metro e a expansão do metro continua a ser uma promessa, porque os navios e os barcos continuamos à espera deles, e mesmo o transporte rodoviário coletivo, portanto os TST/Carris Metropolitana, tem imensos problemas. Foi nessa base que nós denunciámos este projeto, continuaremos a fazê-lo. Julgo que há duas dimensões de intervenção, uma é local e nós temos-la feito e vamos continuar a fazê-la. Prende-se aqui também as posições que a Câmara de Almada tem tomado e o Executivo tem tomado sobre as travessias a Lisboa e aquilo que o deputado Bruno Dias estava a referir, uma travessia exclusivamente rodoviária. O Bloco tem dito que todos os investimentos em mobilidade e em novos eixos estruturantes na margem sul devem ter, se não exclusivamente, pelo menos prioritariamente, acessos ferroviários ou de mobilidade suave, como o metro de superfície. Chegámos a defender isso em relação à ponte Seixal-Barreiro e em relação a todo um outro conjunto de ligações, digamos assim, intra-margem sul, que fossem feitos prioritariamente por via de mobilidade suave. O mesmo em relação às redes cicláveis, é outra incompreensão, mas agora aqui não vamos desviar as atenções para isso. Ficou muito famoso aquele vídeo de uma tentativa de usar a rede ciclável criada em Almada, em que o ciclista tinha que contornar postos de eletricidade, entradas de portões e tudo e mais alguma coisa, porque a rede ciclável era, na verdade, metade do passeio. Mas há muitos problemas para resolver. Julgo que da lista que elencam de prioridades, elas fazem parte do património histórico das propostas do Bloco de Esquerda, tanto em Almada como no país, dos investimentos que nós temos defendido. Vamos continuar a defendê-los e acho que é uma boa altura, daqui até março, para cada um pôr as cartas na mesa sobre o que é que defende para a mobilidade no país e na margem sul. Posto isto, peço imensa desculpa, está a chegar a minha hora, vou seguir à distância. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra aos peticionários, eu queria dizer-vos que, sendo deputada eleita pelo Círculo Eleitoral de Setúbal, moro na Moita e muitas vezes, como alternativa à A2, vou pela A33 e depois ao IC20. E, naturalmente, que, conhecendo bem este percurso, sei que a limitação do IC20 está, e desculpem a redundância, limitada pela capacidade da ponte. Portanto, o alargamento destas faixas não vem resolver, vem atrapalhar mais e vem evidenciar a necessidade de uma nova travessia. E, portanto, este não é um problema, este é um grande problema para quem vem da margem sul todos os dias para Lisboa. E passo então a palavra a Inês Pascoal. Obrigada pelas vossas questões e posições. Já vinha aqui preparada para responder algumas delas. E então o que nós achamos que deve e que pode ser feito, não é? Neste momento, ou seja, a obra já começou, o estaleiro está montado e há uma parte que já está em processo de obra, de facto, mas ainda há um conjunto de coisas, medidas que podem ser feitas. Então nós pedimos, de facto, que o Governo, as infraestruturas de Portugal e a Autostrada Baixo Tejo comuniquem estas questões de sustentabilidade e tentar trabalhar em conjunto com esta informação da petição e deste grupo de pessoas que quer algo diferente na sua cidade. Exigimos primeiro maior transparência, porque como foi acabado de dizer pela
deputada Joana Mortágua, foi anunciado assim de repente, não é? Isto foi anunciado há 2 meses, publicamente, apesar de haver um contrato de 19 de dezembro, portanto faz agora 1 ano de haver esse contrato publicado em Diário da República, de como a obra ia acontecer, mas não houve qualquer divulgação pela comunicação social, não houve comunicação junto da Câmara, nas reuniões, e portanto foi apenas há 2 meses que soubemos que isto ia acontecer, uma obra de 20 milhões de euros que iria durar 20 meses e que é inútil. E, portanto, exigimos transparência, ou seja, exigimos saber este tipo de projetos mais cedo, queremos ser consultados, queremos participar nestes projetos e perceber o que é que está a acontecer no nosso território e também de forma a incluir as associações que têm pessoas especialistas em temática de sustentabilidade urbana, mobilidade sustentável e mesmo ambiente. E para que possamos evitar que haja petições a serem criadas por falta de conhecimento de que as coisas estão a acontecer no nosso território. Depois, claro, queremos melhorar os transportes públicos e as infraestruturas de mobilidade suave e da nossa perspectiva, caso a obra realmente aconteça e haja este alargamento de vias, então que não sejam vias rodoviárias, podem ser via bus, uma via de BRT, que é uma via também destinada a autocarros, poderia eventualmente ser uma ciclovia, ou seja, há tantas possibilidades que podem ser estudadas para que sejam implementadas no território e, portanto, estes 10 metros de alargamento podem ser de facto utilizados para melhorar estas condições que nós estamos a querer que sejam melhoradas, transportes públicos e mobilidade suave. E depois, claro, e foi aqui falado, era muito importante fazer-se esta revisão dos contratos de concessão junto das concessionárias, né, das subconcessionárias, e aqui preocupa-nos não apenas o IC20, que é localmente a estrada da nossa terra, mas também as outras autoestradas e as outras estradas do país. Portanto, era muito importante rever esta questão dos contratos, não é? Que tem que aumentar o número de vias rodoviárias quando há um aumento do número de carros, porque de facto não faz sentido nem em Almada, nem noutro sítio qualquer de Portugal. Portanto, algumas das perguntas, se ainda há tempo, temos aqui algumas opções, o que fazer nesta situação, não é? Em que a obra já começou. Aqui a questão de mais faixas para ser mais seguro, temos algumas dúvidas, até porque quanto mais espaço temos para acelerar com o automóvel, mais acidentes dá em Almada ou noutro sítio, ou noutra estrada, e portanto temos é que ter medidas mais de acalmia de tráfego para as coisas, para haver menos acidentes ou sinistros rodoviários, não é? Portanto, mais faixas não vai levar a uma redução da sinistralidade rodoviária que existe no IC20. As consequências deste contrato não ser executado. Portanto, no próprio contrato está a dizer que basta a Infraestruturas de Portugal dizer que não quer a obra para ela não acontecer. Portanto, seria uma questão de... basta dar a indicação de que não quer. Portanto, quem está a contratar a obra pode dizer que não quer, porque não faz sentido, já não queremos, vamos rever o contrato, e então não tem que acontecer. Portanto, no nosso entender, é possível disso ainda acontecer. Tem é que haver aqui uma concertação, não é, entre todos, as Infraestruturas de Portugal, a Autoestradas Baixo Tejo e o Governo. Em relação à terceira travessia, se calhar não me queria alongar muito com a terceira travessia, no nosso entender, se calhar não vai de facto melhorar a mobilidade e a acessibilidade à Almada ou aos outros concelhos da margem sul. A haver uma terceira travessia, lá está, pode não ser rodoviária, pode ser de outros modos, transporte coletivo, no nosso entender, não é? De sustentabilidade urbana. E pronto, achamos que ainda há tempo para reverter algumas destas situações que foram anunciadas há 2 meses atrás, 2, 3 meses atrás. Não sei se a Sofia quer acrescentar algo. Queria agradecer a vossa disponibilidade por nos estarem a ouvir. Acho que a Inês foi particularmente esclarecedora, portanto, há tempo. Precisamos da vossa ajuda, há tempo para fazer qualquer coisa. A outra coisa que vos queria dizer é que há muitas, e eu percebo que a senhora deputada Fátima Correia Pinto disse, Vila Real, mas há muitas mais IC20 pelo país. E eu acho que isto extravasa um bocadinho o que se está a passar em Almada,
Nós somos um país que está na União Europeia, temos um compromisso de descarbonização que é para ser levado a sério e que ainda por cima nos traz vantagens económicas, porque nós gastamos todos muito dinheiro a importar gasóleo, gasolina e crudo de outros países. Portanto, é no interesse de Portugal, do ponto de vista económico até, descarbonizarmos e deixarmos de depender tanto dos carros. E, portanto, isto não é um problema só da Almada, é um problema para o país todo e não podemos dar esta mensagem completamente errada de que hoje, no século em que estamos, na União Europeia em que estamos, com uma conferência da COP que acabou no Dubai e agora Portugal vai fazer ao contrário de toda a gente e daquilo que diz e vai aumentar o número de faixas rodoviárias numa estrada. Eu acho que, no meu entender, é válido para a Almada, para a Vila Real, até podemos ir para os Açores e para a Madeira, porque o que nós temos que fazer é tirar carros das estradas. E isto é bom para todos nós, não só para a questão da mobilidade, para a questão da saúde, por questões económicas e também, como isto é uma comissão dedicada às obras públicas, queria-vos, com certeza já saberão, mas deixar aqui a nota que há muitas obras que nós precisamos de fazer no país, que trazem emprego, que trazem riqueza, mas que não passam por pôr mais carros nas estradas. E, portanto, contamos com vocês para nos ajudarem a passar esta mensagem. Obrigada. Sim, trouxe aqui um último cartoon. Só para... É mais um daqueles cartoons para evidenciar as más obras. Portanto, em cima temos a quantidade temos a estrada para 100 carros, em baixo temos a estrada para 10 mil carros e do lado direito temos a linha ferroviária para 100 passageiros e em baixo para 10 mil passageiros. Portanto, vemos o que é mais eficiente em termos de transporte de pessoas. E é isso que a nossa petição reivindica, ou seja, melhoria dos transportes públicos, melhoria das infraestruturas para a mobilidade suave e estamos contra o alargamento do IC20 pelas razões enunciadas. Não sei se queres dizer algo, Miguel. Será que ainda tenho tempo para acrescentar qualquer coisa? Há um documento da União Europeia. Eu queria apenas dizer, salientar aquilo que foi dito há pouco. Há um documento da União Europeia chamado Handbook on the External Costs of Transport. Eu peço desculpa do nome estar em inglês, mas eu não encontrei uma versão em português do documento. Handbook on the External Costs of Transport, onde a União Europeia estimou que as externalidades associadas à mobilidade em Portugal são 7,2% do PIB, dos quais a grande maioria devidos ao excessivo uso do transporte privado individual. Portanto, não estamos a falar de táxis, não estamos a falar de autocarros, não de ferrovia. A grande fatia deste número vem do carro. E 7,2% do PIB, como devem imaginar, não é pouco, não são trocos. Okay? O documento não era específico sobre exatamente quanto é que é, quanto, digamos, ao euro, digamos assim, a fatia devida ao carro, mas eu estava a trazer este número para tentar dar uma indicação de que, além de todas as considerações de sustentabilidade que foram aqui feitas, pergunto-me se não será uma contribuição para nos atrasar ainda mais em relação às economias da Europa, esta insistência na mobilidade baseada no carro, em que com uma mão nós dizemos, olha, está aqui uma faixa a mais para não haver trânsito, e com a outra mão, por causa dos custos económicos que isto tem, temos que ter impostos mais altos, temos que ter maior peso na economia, ou são os cidadãos a pagar o seu carro, ou é a empresa que tem que ceder o carro aos cidadãos, mas de uma forma ou de outra temos sempre que estar, como foi mencionado, a importar carros, a importar combustível, a causar problemas de saúde, sinistros, a tirar pessoas em idade ativa que ficam com deficiência, etc. E no meio disto tudo, alguém tem que pagar estes custos. A sociedade paga, sejam os cidadãos privados ou sejam as empresas. Okay? Portanto, eu queria deixar-vos aqui o nome deste documento, que tem muitas referências, tem muitos números, e possivelmente haverá outros documentos até de âmbito nacional que eu não conheça, para tentarem também olhar para esses números. Não é só uma questão de sustentabilidade, na minha opinião. Obrigado. Apenas agradecer em nome de todos os peticionários, todas as pessoas que assinaram a petição e esperamos poder trabalhar convosco a encontrar melhores soluções para aquilo que está a acontecer. Obrigada. Agradeço muito aos representantes dos peticionários os esclarecimentos e as informações que nos prestaram aqui e estou certa de que cada um de nós transmitirá ao seu grupo parlamentar aquilo que foi referido aqui nesta audição. Como devem já saber, segue-se depois a elaboração do relatório final desta petição, que será elaborado pelo Sr. Deputado Nuno Carvalho. Esse relatório será enviado a todos os grupos parlamentares e aos deputados únicos representantes de partidos para ponderação de eventual exercício do direito de iniciativa legislativa ou para tomada de outras medidas que considerem pertinentes. E também, como sabem,
esta petição tem 2.638 assinaturas à data em que deu entrada na Assembleia e, portanto, não será apreciada em plenário. Para isso precisavam de 7.500 assinaturas. Agradeço mais uma vez a vossa presença e agradeço também às senhoras e senhores deputados que estiveram aqui nesta audição e resta-me dar por encerrada esta reunião que contou com a vossa presença e com os esclarecimentos bastante importantes, sobretudo vieram dar, para mim que frequento esse itinerário, não adiantou muito, mas de facto quem não está muito por dentro percebe que este é um problema que hoje acontece aqui, mas certamente que acontece noutros pontos do país e que não vem resolver nada daquilo que nós queremos para o nosso país e para nós próprios.